nessa aula a gente vai falar, simplesmente começar a falar sobre o conceito mais importante no React, que é estado. E a gente não vai falar de política aqui. Muito simples, eu tenho uma div. Isso aqui nem precisava desse return aqui, né? Mas é porque eu vou fazer mais coisa aqui em cima, então vou deixar essa função com bloco mesmo. Tem uma div que tem uma contagem, contador, 00, e um botão de mais. O que é estado? Se a gente procurar no Google, vai ser algo como conjunto de características com que as coisas se apresentam em um determinado momento. Vou repetir. Estado é o conjunto de características com que as coisas se apresentam em determinado momento. Como isso se traduz para o nosso contexto? Eu tenho um contador muito simples aqui na tela, e aqui eu dei um zoom em 250%, tá? Então, o natural é esse aqui, mas para a gente visualizar melhor, dei esse zoom. Esse é um contador otimista. Ele só renderiza número positivo. Vamos analisar essa interface. Ela é muito simples. Eu tenho um contador zerado. E quando o clique no botão mais acontecer, eu quero que o valor da contagem na tela mude de 0 para 1. E de 1 para 2, e assim por diante. Então, eu acabei de dizer que eu quero que, em um determinado momento, eu quero que uma determinada característica que está renderizada em tela mude. Eu quero que o estado dessa interface mude em um determinado momento. Lembrando, o que é estado? Conjunto de características com que as coisas se apresentam em um determinado momento. No momento em que essa aplicação é carregada, o contador deve ser renderizado zerado. Esse é o estado inicial do meu componente. Então está aqui meu componente carregando zerado. Mas quando um evento de clique no botão acontecer, eu quero mudar a contagem na tela. Eu quero mudar o estado da contagem de 0 para 1. No React, quando eu preciso mudar um valor em tela, eu preciso utilizar um estado do React. Estado do React é um mecanismo que a gente usa para falar para o React que em determinado valor na tela, precisa mudar. Eu vou comunicar para o React. O React, eu preciso que este valor que está sendo renderizado na tela seja um estado. React, eu estou te comunicando que esse valor na tela vai mudar. Se não fez sentido ainda, vai fazer, segura um pouquinho. Mas a forma que você comunica para o React que um valor em tela vai mudar é usando um estado do React. Que lembrando, estado do React é um mecanismo que a gente usa para falar para o React que um determinado valor na tela precisa mudar. A gente vai conhecer esse mecanismo daqui a pouco. Tá? Então, recapitulando, quando usar estado no React? Quando você tem um valor em tela que você precisa alterar. Quando você tem um valor em tela que você precisa alterar, você precisa usar estado no React. E aí, eu tenho esse 0 na tela. Esse 0 é um valor que está dentro do meu componente. Então, esse 0 é um valor que está dentro do meu componente. E eu preciso alterar esse valor quando o clique no botão acontecer. Só que antes de mostrar o jeito certo de mudar um estado no React, você vai entender o jeito errado. Qual é o jeito errado de mudar um estado no React? É muito simples. É o seguinte, vou até colar aqui. Vamos lá. Do lado de fora do componente, eu tenho uma letCounter recebendo 0. Aqui,
eu adicionei counter no H1. E aí, aqui eu adicionei o evento de clique no botão, recebendo a função increment, que é essa aqui em cima. O que a função increment faz quando ela é invocada? Ela atualiza o valor de counter para valor de counter mais 1. Então, como aqui a gente precisa ler isso aqui, o que está à direita do sinal de atribuição antes, nesse tipo de expressão aqui, counter mais 1, ou seja, 0 mais 1, é atribuído para counter. É isso que a increment está fazendo aqui. Beleza? Essa é a forma intuitiva e errada de mudar um estado no React. É mais ou menos parecido com o que seria feito em JavaScript puro. Perceba que aqui eu estou torcendo para o React renderizar novamente o H1 na tela quando o clique acontecer, para ele renderizar novamente o H1 com um novo valor de counter. Estou esperançoso que o React vai fazer um milagre aqui. Se a gente testar, eu vou clicar no botão, nada acontece. Nada acontece. Por quê? Será que counter está sendo incrementada? Olha só, para a gente visualizar isso, eu vou até substituir essa função increment por essa. Então, aqui dentro da função increment, eu estou fazendo a reatribuição normal, e aqui abaixo tem um console.log de counter, né? E aí, eu inseri o bloco aqui nessa função increment para exibir o console no valor de count, com o valor de counter, tá? E aí, se eu testar, eu vejo que o valor de counter está sendo incrementado ao clicar. É counter ou count? Nomeei como counter. Está sendo incrementado ao clicar. Então, pô, React, me ajuda aí, renderiza de novo o counter aí para nós, o H1. Só que não funciona assim. Por que o React se recusa a trabalhar dessa forma? Seguinte, o React não está reconhecendo counter como um estado que ele criou e que deve ser alterado. Fazer isso aqui, efeito colateral, mutação, reatribuição, é má prática no React. Você não vai alterar um valor em tela fazendo esse tipo de coisa no React. Tá? Inclusive, você já parou para pensar por que o React se chama React? A tradução de React é reagir, é um verbo. Por que o React se chama reagir? Reagir a quê? O React é uma biblioteca responsável por fazer a interface da aplicação reagir a alterações de estado. O React reage a alterações de estado. O React criou programação reativa? Não. Isso existe desde 1960. Lá em 87, quando o Excel foi lançado, você já mudava uma coisa em uma célula e um monte de outras células atualizavam. Falando assim parece que é bug, mas não é, é feature. Mas o React reage a alterações de estado. Como ele reage? Renderizando o componente novamente. O componente que contém o estado é re-renderizado. E nessa re-renderização, o valor do estado na tela está atualizado. Está modificado. Então, qual que é o jeito certo de mudar um estado no React? Qual que é o jeito certo de mudar um estado no React? Antes de qualquer coisa, a gente precisa criar um estado no React. Lembrando, estado no React é um mecanismo que a gente usa para falar para o React que um determinado valor na tela vai mudar. Para criar um estado no React, é preciso usar uma função especial chamada useState.
Já vou escrever aqui para vocês verem, mas basicamente use estado. Para importar essa função do React, aqui no topo do módulo, sempre no topo do módulo, eu vou inserir import use state from React. Só isso, import use state do React. Essa é a função que cria um estado no React. Lembrando, estado no React é um mecanismo que agora você sabe que é o useState, que a gente usa para falar para o React que um determinado valor na tela vai mudar. Então, vou voltar aqui. Vou apagar a declaração da let, porque agora eu sei que o React não reconhece ela como um estado e que para criar um estado eu preciso usar useState. E, na verdade, por enquanto, para a gente focar só na criação do estado agora, eu vou deixar o componente app assim. Tá? Só retornando um oi, parágrafo aqui. Está funcionando, beleza. Aqui está vermelho porque não estou usando o useState, então o ESLint está reclamando, normal. E eu só estou retornando um oi porque componente precisa retornar JSX ou não. E eu não quero usar não. Mas, na real, agora a gente vai focar só em como criar um estado no React. Para criar um estado no React, no topo do componente, eu vou declarar uma const state que recebe a invocação de useState. UseState sempre precisa receber como argumento o valor inicial do estado que eu quero criar. No caso do contador, qual que é o valor que eu vou considerar como estado inicial? Diz aí para mim. Adriano, por que eles pensaram dessa forma? Diga a meta. Por que eles não deixaram o JS Puro resolver isso? Porque o React tem que fazer o que ele vai fazer por baixo dos panos. Tem que re-renderizar. E aí, se tivesse sendo feito com JavaScript, você ia ter que invocar o bendito render toda vez. Faz sentido não, velho. Faz sentido não. O React foi criado para facilitar a nossa vida. E não... o máximo que eles puderam usar de JavaScript puro, eles estão usando. E é por isso que eu digo que o React, entre os três mais populares, Angular, Vue e React, é o que mais se aproxima de JavaScript puro. A coisa mais diferentona que você precisa entender no React é JSX e a forma com que o React re-renderiza, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. É o zero. Porque o contador vai ser carregado exibindo o quê? Zero na tela. Então, vou inserir zero como argumento do useState. Esse é o valor inicial do contador, mas ele vai precisar mudar. Em determinado, ele vai precisar mudar. Esse valor inicial que eu estou inserindo e que vai ser exibido em tela, vai precisar mudar. E recapitulando, no React, quando eu preciso mudar um valor em tela, eu preciso utilizar um estado do React. Estamos criando esse estado com useState. UseState é um mecanismo que a gente usa para criar um estado no React e falar para o React que esse valor que está sendo passado para o UseState e que deve ser renderizado na tela vai mudar. Esse zero vai mudar. Eu estou comunicando para o React. O React, eu vou ter esse zero na tela, mas eu preciso que esse valor que eu estou passando aqui no UseState e vai ser renderizado na tela seja um estado. Então lembra, useState sempre precisa receber como argumento o valor inicial do estado que eu quero criar. O useState sempre retorna um array com 2 itens. E a gente vai visualizar esse array no console. Olha só, aqui vocês estão vendo um console.log duplicado, né? Eu falei sobre isso quando eu falei sobre strict mode. O array
do useState, ele tem dois itens. O primeiro é o valor no qual o estado foi iniciado. Nesse caso, eu iniciei o estado com 0, por isso ele é o primeiro item do array. E o segundo item, que é a função que deve ser usada para alterar o estado. Que estado? Esse aqui do primeiro item. Quando eu tiver que incrementar esse valor do primeiro item, essa função do segundo item deve ser usada. Eu vou remover, por enquanto, esse console.log. E no React, é uma convenção fazer destructuring nesse array que o useState está retornando. Então, ao invés de chamar de state, eu vou fazer isso aqui, ó. Count, set, count. Então, agora eu tenho um destructuring em que o primeiro item, valor inicial do estado, vou chamar de count, significa contagem. E tem um segundo item, que é a função que atualiza o estado. Vou chamar de setCount, significa setar contagem. Isso aqui é uma convenção. Tanto o destructuring quanto a forma que eu nomeei aqui. Então, qual que é a convenção? É no seu destructuring você chamar something, set, something. Tá? Alguma coisa seta alguma coisa. Set aqui tem um sentido de definir, estabelecer, ajustar. Então, sempre nomeie o seu destructuring do useState dessa forma, usando essa convenção de algo, set algo. Tá? Por quê, né? Isso é uma convenção e convenções facilitam o entendimento de certas coisas entre projetos React diferentes. Show! O que eu vou fazer aqui agora? Olha só. Agora que eu tenho um estado do React e a função para alterar esse estado, vamos testar isso aqui. Só para ver. Aí, novamente, console.log duplicado. Normal. Não me incomoda. Então, agora que eu tenho um estado do React e a função para alterar esse estado, eu vou renderizar esse estado no meu JSX. Como que eu vou fazer isso? Vou apagar esses console.log e vou fazer este return. Tá? Então, eu removi os console.log, inseri count no H1, e é isso. Estou aqui. setCount está em vermelho porque o SLin está reclamando que eu ainda não estou usando ela. Não tem nada não. Daqui a pouco a gente usa. Olha só. Se eu testar, nada aconteceu. Por quê? Eu quero que quando o clique no botão acontecer, o estado que eu estou usando aqui no H1, nesse componente, que é o 0, o estado que eu estou usando nesse componente seja modificado na tela, seja alterado. E para alterar um valor de estado, eu preciso usar a função que o useState disponibilizou, que é essa função que eu nomeei como setCount. Então, o que eu vou fazer agora? Olha só. Eu inseri uma própria onClick no botão, e a própria onClick recebe uma função increment. Na função increment, eu estou invocando setCount, que é a função que deve ser usada para alterar o count. setCount está recebendo como argumento o novo valor que eu quero que count tenha. Ou seja,
Quando o clique no botão acontecer, eu quero que o valor de count mude para count mais 1. Isso significa que quando um primeiro clique acontecer no botão, count vai ser alterado para o resultado dessa expressão que eu passei como argumento do setCount. No primeiro clique, count mais 1 vai ser 0, mais 1. Então, count mais 1 vai ser 0 mais 1, que resulta em 1. Perceba que em nenhum momento eu estou fazendo mutação. Simplesmente estou executando a função que altera o estado e dizendo que ela recebe o valor do estado mais 1. Vamos testar? Agora, o valor do estado é alterado em tela. Marcelo 3K, achei que mutação era só quando alterava o tipo de dado. Mutação é toda vez que você altera o objeto original. Então, aqui, obviamente, o React está alterando por baixo dos panos o valor disso aqui, mas eu não estou tendo que escrever uma mutação, uma reatribuição. É isso que eu quis dizer. Boa, entendeu? Então, o que aconteceu para esse valor do estado count ser atualizado ou ser alterado? Aqui a gente vai começar a entender um conceito no React chamado re-renderização. Para o React construir este componente, ele executa essa função app e joga esse JSX no DOM. Só que o React reage a alterações de estado. Uma alteração de estado acontece quando eu invoco a função que altera o estado. Essa invocação da setCount altera o valor do estado count. Toda vez que eu clico no botão, a função increment é invocada e ela invoca setCount. Increment, ao ser invocada, invoca setCount. Toda vez que setCount é invocada, para alterar o valor de estado do count, do estado count, o React reage a essa invocação dessa função que altera o estado. Como que o React reage a essa invocação dessa função? Ele executa novamente o componente. É o que a gente chama de re-render, ou re-renderização. E nesse re-render, o valor de count agora é 1. Como o React faz isso, é coisa interna dele, não importa. Ou seja, na primeira vez que o componente app é carregado em tela, quando a página é carregada, count está armazenando 0. E o que eu estou dizendo aqui na invocação de setCount é React, na próxima renderização deste componente app, eu quero que o valor de count seja count mais 1. Quando essa re-renderização acontece? Quando o clique no botão acontece. Então, clique no botão acontece, increment é invocada automaticamente e invoca setCount. A invocação de setCount faz o componente app re-renderizar, ou seja, ser reexecutado, vamos dizer, mas com um novo valor de count. E é por isso que isso aqui funciona.
E esse mesmo fluxo se repete a cada clique no botão. Porque a invocação de setCount está fazendo o componente re-renderizar com um novo valor de count que eu especifiquei aqui. Alexandre Lima, então o setCount será sempre o callback de uma função que temos que definir. Dá para fazer isso aqui, ó. Dá para fazer isso aqui. Eu não gosto. Acho desorganizado. Acho confuso. Eu acho mais legível fazer dessa forma, tá? Melhor dentro ou fora do component. Cara, sempre aqui, eu vou falar sobre isso mais à frente, mas quanto mais você dispersar coisas do estado que estão relacionadas, mais complicado, mais complexo vai ficar o seu código. Tá? Então aqui, por que eu estou pondo essa increments perto de aqui de onde esse estado está declarado? Porque isso aqui está relacionado. Um está relacionado ao outro. Increment está disparando uma alteração desse estado. Então não faz sentido eu jogar isso aqui para um outro componente. E a gente vou mostrar isso depois, tá? Para um outro componente ou para fora. Não, não, tá? Não faz sentido. Faz sentido é manter coisas que são relacionadas mais próximas possíveis. Que aí o código tende a ficar menos complexo. Eu quero explicar, eu quero explicar esse fluxo de renderização outra vez, de uma outra forma, para ajudar a deixar isso claro. Isso aqui é muito importante. Eu sei que às vezes eu repito demais as coisas, mas dizem que isso é bom para aprendizado. Então, vocês que me aturam. Até porque esse conceito de alteração de estado e re-renderizações é a coisa mais importante de entender sobre estado. Entendeu isso? Tudo fica mais fácil. Tudo no React deriva do entendimento disso. Tá? Então vamos lá. Quando o componente app foi renderizado pela primeira vez, isto é, quando a página carregou, useState recebeu 0 como valor inicial, então ele retornou, useState retornou este array. Nesse ponto, o React guardou 0 em memória. Quando o botão foi clicado, a função setCount foi invocada, recebendo count mais 1. Count é 0. Então, no fim das contas, ficou isso aqui. Essa invocação diz para o React se lembrar que count agora é 1. E além disso, essa invocação dispara uma outra renderização do componente. Nessa outra renderização do componente, o React vê essa invocação do useState recebendo 0, mas porque o React se lembra que você setou count para 1, o array retornado agora foi este. E aí, se o array retornado foi este, count está armazenando 1 e 1 foi renderizado. E esse mesmo fluxo se repete toda vez que o estado é alterado. Tem uma analogia que pode ser muito útil para a gente entender estado. Estado é a memória de um componente, tipo memória do cérebro mesmo. Por quê? O componente está se lembrando do valor do estado
entre re-renders. Qual o valor que eu quero que o componente se lembre entre renderizações desse componente? O count. Então, o estado é um valor que o componente se lembra entre seus re-renders. O valor do estado persiste na memória entre renderizações do componente. O componente retém o valor do estado entre renderizações. Se fosse uma variável normal, declarada dentro da função, né? O que eu estou querendo dizer com variável normal? Sem use state, por exemplo. A cada invocação da função, a cada invocação do app, a variável anterior seria destruída da memória. A gente vê isso em JavaScript puro. Toda vez que você declara uma coisa dentro de uma função e invoca essa função várias vezes, na segunda invocação, o que foi criado na primeira já foi destruído da memória. Não existe esse reaproveitamento. Então é por isso que count, aqui eu estou setando count, um estado, e count é uma variável do estado. Por isso que ela é uma variável especial, a gente pode dizer. Porque o React se lembra dela entre re-renderizações do componente. Tá? E essa variável de estado, ela persiste na memória. É tipo o que o Windows faz. Lá bem, né? Quando a bateria do notebook acaba, eu plugo o carregador nele. Quando reinicia, aquela aba no Chrome que tem um vídeo no YouTube que estava pausado na metade, continua pausado exatamente no mesmo lugar de antes do notebook desligar. Porque o sistema operacional se lembra de como ele estava antes de desligar. Vocês têm alguma dúvida? Adriano, mas a referência de memória para o estado continua mesmo saindo do componente? Você quer dizer, no caso de declarar... Adriano, é o seguinte, aqui eu já vou adiantar um assunto, aqui a gente está usando um hook. Hook só pode ser usado dentro de componentes, isso é uma regra dos hooks no React, tá? Então, assim, como que eu vou falar isso de uma forma bacana? Sempre que a gente vai para uma ferramenta, para uma lib, como o React, por exemplo, a gente precisa se esforçar para entender o jeito que ela quer que a gente faça as coisas. Porque se a gente for fazer as coisas no React da mesma forma que a gente coda em JavaScript puro, não vai rolar, vai dar cagada, vai dar ruim. Tá? Então, o que eu estou omitindo de informação, tem algumas informações que eu estou omitindo aqui, porque eu quero que, primeiro, na largada, vocês entendam isso aqui que eu acabei de explicar. Porque isso aqui é o mais importante. Tudo isso que vem depois, tem que declarar fora ou dentro? E a performance? Cara, tudo isso é secundário. A prioridade é entender isso aqui, agora. Porque se não entender isso aqui agora, cara, não vai conseguir construir projetos com React. Tá bom? Então, codar em React é um pouco parecido com JavaScript puro, mas ao mesmo tempo não é. E a gente tem que ficar ligado nisso. Adriano, tranquilo. Márcios Dev, é o 80-20, exatamente, Márcio. É o 20% que, se entender, entrega 80%. Show. Tem como a gente visualizar o estado de um componente no React DevTools. Olha só. Vou vir aqui em Components. Aí aqui em App, eu vou clicar no App. Se a gente olhar aqui embaixo, olha o que está falando aqui, ó, hooks. Use state é um hook, vou explicar isso mais à frente, o que é, para que serve. Use state é um hook que contém um estado iniciando em 0. Tá? Se você quiser,
Você pode clicar aqui nessa varinha, Parse Hook Names, pode ficar mais lento. Tá? Então tem esse aviso aqui, mas se clicar aqui na varinha, olha só, o estado é quem? Count. Então ele renderizou o nome do estado aqui para mim, dessa variável de estado. Se você quiser habilitar isso por padrão, sabendo que isso deixa mais lento, você vem aqui, ó, aba Components, sempre parsei o nome dos hooks da fonte. Aqui novamente eu aviso, pode ficar mais lento. Pode ser lento, tá? Então é por isso que eu não deixo isso, e aí se eu atualizar, eu vou ter a opção da varinha aqui, novamente, para ver o nome do hook. Do estado, desculpa. E aí, essa é a visualização do estado inicial do componente, quando ele carrega, né? E a cada clique, o componente às vezes demora um pouquinho, o componente é re-renderizado com um novo valor de estado. Então agora o estado aqui é 1. Cliquei, o estado agora é 2, e assim por diante. Se você quiser visualizar o componente re-renderizando, você vem aqui nessa engrenagem, você vai em General, Highlight Updates when Components Render. Ou seja, destaque atualizações quando o componente renderiza. Eu vou clicar aqui, e aí, se eu clicar em mais, ele deixa essa borda verde exibida quando o componente re-renderiza. Eu não curto, vou desabilitar. Até porque, se vocês deixarem habilitado, daqui a pouquinho vocês vão ter componente dentro de componente, renderização a rodo, vocês vão ficar preocupados com performance de novo, e não é para preocupar com isso agora. Deixa esse papo de performance para outra hora. Show. Outra forma de visualizar o valor do estado é colocando console.log logo abaixo da linha em que o estado é declarado. Vamos vir aqui. Vou botar esse console.log aqui embaixo. Tá? E aí, se eu testar, só um minutinho. E aí, se eu testar, vou recarregar a página. Quando eu clico, tá aqui, exibido a minha variável de estado. Importante, console.log, se for para visualizar a variável de estado, tem que ser inserido abaixo da declaração do estado. Você não deve fazer isso aqui para visualizar valor de estado. Não funciona desse jeito. Mais à frente a gente vai ver por quê, tá? Se você testar isso aqui, olha lá, ó, o estado está atualizado para 1, mas o count renderizou 0, né? O console.log mostrou 0. Então vai sempre estar atrasado. Mais à frente a gente vê o porquê, só quero que fique claro, não é para fazer isso aqui. Toda vez que você quer visualizar valor de estado com o console.log, você vai colocar ele desse jeitinho aqui, abaixo da declaração da sua variável de estado. Recap do que foi mostrado sobre estado. O que é estado? Conjunto de características com que as coisas se apresentam em um determinado momento. Como isso se traduz para o React? Quando eu preciso mudar um valor em tela, eu preciso utilizar uma variável de estado do React. Variável de estado do React é um mecanismo que a gente usa para falar para o React que um determinado valor na tela precisa mudar. Qual é o jeito errado de mudar um estado no React? Fazendo mutação. Se fizer mutação na hora de alterar estado, vai dar ruim. Por que o React se chama React? Porque ele reage a alterações de estado. Como que ele reage? Renderizando o componente novamente. Qual é o jeito certo de mudar um estado no React? Criando uma variável de estado com useState. useState sempre precisa receber como argumento o valor inicial do estado que eu quero criar.
E ele sempre retorna um array com 2 itens: o valor no qual o estado foi iniciado e a função que deve ser usada para alterar esse estado. Nunca fazendo mutação. Nunca. No React, é uma convenção fazer destructing nesse array que o useState retornou. Sendo que a convenção de nomeação é alguma coisa, set alguma coisa. Qual é o fluxo de alteração de estado e re-renderização? Quando o componente app é renderizado pela primeira vez, quando a página carrega, useState recebe o valor inicial e retorna um array com o valor inicial do estado e a função que modifica, que atualiza esse valor. Nesse ponto, o React guarda o valor inicial em memória. E quando a função que atualiza o estado é invocada, recebendo um novo estado, essa invocação diz para o React se lembrar do novo estado, e além disso, essa invocação dispara uma outra renderização do componente. Nessa outra renderização do componente, o React vê essa invocação do useState, recebendo 0, mas porque o React se lembra que o novo valor de estado foi setado, o array retornado pelo useState agora tem o valor atualizado do estado e a função que atualiza esse valor. E esse mesmo fluxo se repete a cada vez que o estado é alterado. Alguma dúvida? Se eu não uso o destructing, como uso a função do useState? Cenário de cons, use. Você vai ter que usar a anotação de colchetes, né, no final da sua cons, mas, cara, não tem que fazer coisa sem destructing não, tá? Destructing também é uma convenção. Esse destructing aí do useState você vai ver a rodo, você vai precisar usar a rodo. Se você tem alguma dúvida sobre destructing, CJRM. CJRM ou consulta a documentação para ver os pontos cegos que você tem ou que você não está sabendo. Mas destructing é requisito para usar o React, tá? Se você não usar destructing aqui, se acostumar com isso, na hora que você lê, você vai sofrer demais, tá? Porque você não vai, enfim, tem que matar essa deficiência aí do destructing, tá, Márcio? Se for esse o caso. Irvine Paim, sem dúvidas. Alexandre, até aqui entendi. Juliana, melhor explicado impossível, boa. Márcio Deve, sim, foi só dúvida ali mesmo, porque é muito comum ver o estado ser declarado daquele jeito ali, fiquei curioso só. Pô, mas você tá confortável com destructing, ô Márcio? Carlos Machado, perfeito, boa. Então, a partir daqui, eu vou mostrar um monte de coisa que deriva desse entendimento e que vocês vão precisar para resolver, inclusive, os próximos desafios, tá? Então, fica ligado. Vamos lá. Vamos analisar uma interface estática feita nos desafios para identificar o que precisa ser estado, ou seja, o que vai mudar em tela. Olha só. Essa interface aqui vocês conhecem. Quando eu clicar no botão fechar, vai mudar alguma coisa em tela? Diz aí para mim. Márcio, sim, show. Carlos Machado. É onde a chapa vai esquentar. Próximos desafios. Exatamente. João Machado, João Nascimento, sim. Vai mudar alguma coisa, João? O que vai mudar em tela quando eu clicar nesse botão fechar? O que precisa mudar? Juliana, sim. Irvine, nada. Precisa mudar nada quando eu clicar nesse botão fechar? Nada vai mudar em tela? João, o container dos passos precisa fechar, exatamente. Juliano, o componente vai ser desmontado. Quase isso. Quase isso. Ou na verdade é isso, né? Se a gente considerar que isso aqui é um componente, esse container dos passos aqui, ele vai ser desmontado. Beleza.
Carlos Machado, etapa. Não, quando clicar no fechar. Ele vai limpar só no console. Não, mas a gente está olhando por objetivo dessa interface, não mais o que a gente fez. O que a gente fez está feito e a gente vai evoluir em cima disso. Quando eu clicar nesse botão fechar, Alexandre, precisaria assumir a interface. Isso, precisaria ocultar esse container aqui, né? Dos passos. Adriano, toggle, boa. Irvine, beleza. Adriano, toggle on, toggle off. Exatamente. Então, o que vai acontecer? Por enquanto, eu vou considerar só o fechar aqui, tá? Eu vou clicar em fechar, precisa mudar alguma coisa em tela. O que precisa mudar? Este container com os passos deve ser fechado. Deve sumir da tela quando esse clique acontecer. O clique no botão anterior vai mudar alguma coisa em tela? Sim. Se estiver no passo 2, por exemplo, o clique no botão anterior deve deixar a bolinha 1 colorida e exibir o passo 1. O clique no botão próximo vai mudar alguma coisa em tela? Sim. Se estiver no passo 1, por exemplo, o clique no botão próximo deve renderizar, deve deixar a bolinha 2 colorida e exibir o passo 2. Então, essas mudanças na interface são indicativos dos estados que essa interface precisa ter. Isso traz uma característica importante sobre estado no React, que é a seguinte: componentes podem ter múltiplas peças de estado, ou múltiplas variáveis de estado, né? Um componente pode ter múltiplos use states. Vou voltar aqui como é que estava. E olha só. Vai ficar vermelho porque é o ESLint reclamando, tá? Porque eu não estou usando eles. Vamos lá. Aqui eu tenho um use state do tipo number. A gente acabou de ver esse exemplo. Aqui eu tenho um use state com tipo boolean. Um boolean como valor de estado pode, por exemplo, ser usado em uma renderização condicional. A gente vai ver isso em breve. E o state aqui está sendo criado, essa variável de estado está sendo criada inicialmente com no. Sempre que possível, eu acho interessante manter o tipo de valor de use state, manter o tipo de valor dele, né? Isso é, se o use state é inicializado como number, o ideal é que ele sempre seja um number. Se ele é inicializado como boolean, o ideal é que ele sempre seja um boolean. Porém, pode ter momentos em que, por alguma particularidade do que você precisa fazer, você tenha que iniciar o use state como no e depois mudar ele para um outro tipo. Então, vamos lá. Se no contador eu não quisesse renderizar o zero, uma forma de fazer seria inicializar essa variável de estado, count, como no. Uma forma de fazer, tá? Mas, sempre que possível, na minha opinião técnica, é interessante evitar mudança de tipo de valor do use state para manter coerência no decorrer do seu código. E aí, se uma variável de estado, que deveria ser um boolean, do nada, recebe um número no decorrer da aplicação, numa atualização dessa variável de estado, o código fica incoerente e mais complexo. Então, o único caso em que isso é aceitável é quando você não vê que não tem jeito e precisa inicializar o estado com no e depois mudar para um outro tipo de valor, óbvio, né? Porque no é sempre um buraco, é temporário. E depois de mudar para esse tipo de valor e permanecer
Depois de mudar para esse tipo de valor, então foi inicializado com null, mudou para number, por exemplo. Depois que mudou para number, permanece com esse mesmo tipo de valor, mesmo tipo number até o fim do programa. Tá bom? Então, não é mudar de null para number e de number para string. É usar null, em último caso, em um caso que você não vê opção, mudar para um outro tipo de valor e permanecer com esse mesmo tipo. Tá? Dito isso, se tiver como não usar null, melhor. Aqui, inicializado usando string. Pode iniciar um estado com uma string vazia. Esse é um exemplo até de uma possível estratégia para não usar null. String vazia é um valor falsi, da mesma forma que o null, porém já deixa claro na largada que o valor que esse useState, que essa variável de estado, deve ter no decorrer da aplicação, é sempre uma string. Tá? Função, usar a função como valor inicial do useState. Não é algo que a gente vai ver por agora, então não precisa se preocupar. Só está aqui para você ter consciência que isso existe. Objeto. Objeto. Você pode ter um objeto como estado e depois a gente vai ver como atualiza estado de objeto. Tá? Array. Pode iniciar sua variável de estado com array. E também tem que ter cuidado para atualizar essa variável de estado. A gente também vai ver depois. Então, por enquanto, você não precisa se preocupar com array, objeto, função. Provavelmente a gente vai ver isso mais à frente. Tá aqui só para você ter consciência que isso existe e ter consciência que é possível ter múltiplos useState com variados tipos de valores em um componente, se necessário. Por que se necessário? Porque existe uma coisinha chamada estado derivado. É um termo pomposo, parece complexo, mas é muito simples. É muito simples. Vou até apagar aqui por enquanto. Estado derivado é computar um estado através de outro estado. Então, você usa informações de estado para computar um outro estado. Vamos voltar para o exemplo do contador. Olha só. A gente tem esse contador que incrementa de 1 em 1, padrãozão. É o mesmo contador que a gente viu agora há pouco, tá? Só que eu quero adicionar nele a exibição do número ao quadrado. Uma forma de fazer isso seria criando um novo estado com useState. Então, ficaria assim. Vamos lá, o que está acontecendo aqui? Isso aqui, esse p ao quadrado, usa uma variável de estado chamada square, que foi declarada neste segundo useState, recebendo 0 como valor inicial. Quando o botão de incremento é clicado, a função increment é invocada, e dentro da increment, essa const armazena um novo valor da contagem, que deve ser renderizado em tela. Não é isso? Não é count mais 1? setCount recebe esse novo valor, igualzinho já estava, esse novo contador aqui, como argumento. Aqui em cima, a gente tem a declaração, tá, e aqui, calculateSquare recebe newCount também. E aí aqui em cima a gente tem a declaração da calculateSquare, que recebe newCount
que foi passado como argumento, e invoca setSquare, que é a função que atualiza o valor de square. Atualiza para qual valor? Para o contador ao quadrado. Beleza? E aí, vamos testar isso aqui. Se a gente testar, funciona. Ao quadrado também está sendo, é um estado que está sendo alterado em tela. Qual que é a desvantagem? O código ficou mais complexo, porque eu adicionei um estado que não precisa existir. O estado square não precisa existir. Eu posso simplesmente usar o count para computar o número ao quadrado. Como? Desse jeitinho. Aqui o parágrafo ao quadrado está recebendo square, mas agora square é uma const declarada acima do retorno dos JSX e essa const square armazena count ao quadrado. Só isso. Ou seja, toda vez que esse componente re-renderizar, square vai computar baseado no valor atual de count, e aqui embaixo, square está sendo usada no parágrafo para exibir o valor dela. Então, eu eliminei um estado que deixava o código mais complexo e não precisava existir. E eu simplesmente usei count só como leitura, sem fazer maluquice de mutação. Usei count para computar o número ao quadrado. Square agora é um estado derivado. Ela usa informações de estado, usa informações de variável de estado, para computar outro estado. Lembrando que estado no React é um valor em tela que vai mudar. Então, square é um valor em tela que está mudando. Só que dessa vez eu não precisei criar square com useState para mudar esse valor em tela. Se eu testar, funciona da mesma forma. Então, quando faz sentido usar estado derivado? Quando você percebe que não é necessário criar uma peça de estado com useState para que determinado valor seja renderizado e atualizado em tela. É uma forma de aproveitar um estado que já existe, ao invés de criar um outro estado desnecessariamente. Outra coisa importante, tá? Eu posso usar um valor booleano como estado e, baseado nesse boolean, fazer renderização condicional. Desse jeito aqui. O que está acontecendo aqui? Show é uma variável de estado que armazena um boolean. Então está recebendo true aqui, na declaração do useState. Se show é true, o P vai ser renderizado. Caso contrário, P não é renderizado. Aqui no button, handleClickToggle é invocada ao clicar o botão. O que ela faz? Ela invoca setShow, passando not show. O que isso significa?
Quando setShowShow é invocada, o valor de showShow agora é o boolean invertido. Se showShow armazena true, o valor dela é atualizado para false. Se showShow armazena false, o valor dela é atualizado. Desculpa. Se showShow armazena false, o valor dela é atualizado para true. E o componente re-renderiza, colocando o valor atualizado na tela. Na verdade, colocando o parágrafo na tela dependendo de como, se é true ou false, né? Então, recapitulando, quando o componente app é renderizado pela primeira vez, quando a página carrega, useState recebeu true como valor inicial, então ele retornou este array. Nesse ponto, o React guardou true em memória. E por que showShow é true, P é renderizado. Quando o botão é clicado, a função setShowShow é invocada recebendo o inverso de showShow. ShowShow é true, então ficou assim. Essa invocação diz para o React se lembrar que showShow agora é false. E além disso, essa invocação dispara uma outra renderização do componente app. Nessa outra renderização do componente, o React vê essa invocação do useState recebendo true, mas por que o React se lembra que showShow foi setado para false, o array retornado agora foi esse. E por que showShow é false, o P não é renderizado. E o mesmo fluxo se repete a cada vez que o valor showShow do estado é alterado. Vamos testar? Deixa eu diminuir um zoom aqui. Então, estou aqui, porque showShow é true, alternar a visibilidade, showShow agora é false, então o parágrafo não é exibido. E assim, esse mesmo fluxo se repete no clique do botão, invertendo de false para true ali no state. Beleza? Não sei se vocês perceberam, mas o meu padrão de leitura é primeiro ler o JSX. Por quê? Ler o JSX me faz puxar coisas lá de cima. E esse fluxo me ajuda a entender melhor. Tá? Então, ver se ler dessa forma para você, lendo o JSX primeiro, faz sentido para você. Obviamente, o que está à direita do E poderia ser um componente, um fragment com componentes, uma lista dinâmica. Eu estou mostrando dessa forma para facilitar o entendimento. Existem duas formas de fazer a atualização de estado usando essa função de set de estado. A primeira é fazendo dessa forma, em que eu passo como argumento o valor que eu quero que a minha variável de estado tenha na próxima renderização do componente. Porém, fazer isso dessa forma é pedir para dar merda. Por quê? Observa este exemplo. Aqui eu tenho um botão que tem mais 3 como conteúdo, que incrementa múltiplas vezes a contagem. Esse botão tem uma prop, um clique, que executa a função increment multiple ao ser clicado. O que a increment multiple faz?
ela invoca setCount, recebendo count mais 1, 3 vezes. Ah, Roger, mas é só invocar uma vez, passando count mais 3. Mas isso aqui é um exemplo extremo para demonstrar um ponto. Daqui a pouco eu evoluo ele. Esperado aqui é que, ao clicar no botão Increment Multiple, a contagem seja incrementada em 3. Não é verdade? Vamos testar para ver se isso acontece? Olha só. Incrementou para 1, 2, 3 e assim por diante. Né? Por que não funcionou? Vamos lá. Por baixo dos panos, o que aconteceu quando o primeiro clique aconteceu foi isso aqui. Na segunda invocação de setCount, o count inserido como argumento aqui não está armazenando 1, que foi o valor que eu passei na invocação acima. Ele está armazenando 0. Ele está armazenando 0. Isso acontece porque, ao invocar uma função de set de estado, ela não atualiza a variável de estado imediatamente. Ou seja, essa primeira invocação de setCount não atualizou imediatamente count para 1. Isso faz com que, na segunda invocação, count esteja armazenando 0. E na terceira invocação, count esteja armazenando 0. Todas as invocações de setCount acontecem com o mesmo valor inicial de count. E aí, o que acontece? Resulta em 1 como novo valor. Ou seja, por baixo dos panos, isso aconteceu. Todas as invocações de setCount receberam 1. E é por isso que eu recomendei nunca usar a variável de estado abaixo da função de atualização dela. No caso de precisar visualizá-la no console, por exemplo. Lembram que eu falei sobre isso? Que o console.log tem que vir aqui abaixo da declaração e não aqui do setCount? Pois é, porque o que vai acontecer aqui é o seguinte, vamos lá, vamos revisar isso aqui. O que vai acontecer aqui nessa invocação de setCount dentro da increment? Esse console.log não vai exibir o valor atualizado de count. Ou seja, ele não vai exibir o valor que eu quero que count tenha na próxima atualização, na próxima renderização do componente. Saca? Porque a atualização na variável de estado, nessa variável de estado count, não acontece imediatamente. Não acontece logo após eu invocar o setCount. O próximo valor de count, que eu estou definindo aqui, só vai estar disponível na próxima renderização do componente. É só na próxima renderização do componente que quando eu clicar em increment, count vai estar armazenando 1, ao invés de 0. Beleza? E aí, se eu testar aqui, olha só, o valor atualizado de count é 1, mas exibiu no console 0. Por quê? Quando o clique acontece, como a variável de estado só está atualizada para 1 na próxima renderização, eu estou colocando um console.log logo aqui abaixo, isso aqui
esse valor só vai ser passado para count na próxima renderização, ele executa isso aqui e executa meu console.log, que contém um valor que não está atualizado. Só vai ser atualizado na próxima renderização. Beleza? Então, setar uma variável de estado só muda ela na próxima renderização do componente. O valor de uma variável de estado durante a renderização atual é fixo, não muda. Então, isso aqui só muda o valor de estado na próxima renderização, e não nessa. Por isso que count exibe o valor dessa renderização. E aí, o que acontece? Como que a gente contorna esse tipo de coisa, né? Simples. Ao invés de passar o próximo valor do estado como argumento, eu vou fazer isso aqui. Eu vou passar uma função como argumento de setCount. Tá? E já vou passar aqui também. Mesma coisa aqui. O que vai acontecer aqui? Eu passo uma função e essa função recebe o estado como parâmetro. Às vezes eu seleciono, eu acho que seleciona tudo fica ruim para vocês verem. Deixa eu fazer um teste aqui. Recebe o estado como parâmetro e retorna o novo valor que o estado deve ter. Beleza? E aí, se eu testar agora, vou atualizar aqui. Se eu testar agora o mais 3, por exemplo, funciona. Incrementa de 3 em 3, 1 em 1, 3 em 3. Por que que isso funcionou? Vamos lá. Seguinte. Isso funcionou por causa do seguinte. Na próxima renderização do componente, presta atenção, na próxima renderização, o React pega todas essas funções, setCount, para calcular qual vai ser o novo valor de count. Só que dessa vez, esse primeiro parâmetro count, aqui dessa primeira invocação, recebe 0, e a função retorna o resultado de 0 mais 1, certo? Que é o quê? 1. Essa função retornou 1. Esse 1 que a função retornou é recebido no parâmetro count da segunda função, dessa segunda função. A segunda função retorna um resultado de, porque como count recebeu 1, 1 mais 1 é 2. Então, a segunda função retorna um resultado de 1 mais 1, que é 2. Esse 2 que a função retornou é recebido no parâmetro count da terceira função. A terceira função retorna o resultado, como count recebeu 2, a terceira função retorna um resultado de 2 mais 1, que é 3. Então, retornou 3. Esse 3 é atribuído por baixo dos panos para a variável count. Isso significa que o array que o useState retorna na próxima renderização é qual? É esse aqui. 3 setCount. Então, o valor da variável count, que é 3, é renderizado no H1 do JSX.
Sempre que você precisar atualizar o estado, se baseando no estado anterior, use função.